Adicional de insalubridade proveniente de câmara fria é o assunto que a gente vai tratar hoje nesse vídeo. Então, câmaras frias são normais em estabelecimentos como restaurantes, frigoríficos, alguns tipos de bares e várias indústrias que têm a obrigação de resfriar determinados alimentos ou outros elementos que necessitam ficar resfriados. A atuação intermitente do funcionário na câmara fria e fora da câmara fria gera o direito ao adicional de insalubridade quando ele não utiliza dos EPIs necessários. EPIs, para relembrar, é equipamento de proteção individual. A empresa tem a obrigação de fornecer esses equipamentos de proteção individual, esses EPIs. Quando a empresa não fornece esse equipamento, ela arca com a responsabilidade de pagar o adicional de insalubridade. E se o funcionário não utilizar desse equipamento, a empresa também vai pagar o adicional de insalubridade. Ah, mas o funcionário não está usando por vontade dele. Mesmo assim, a empresa irá pagar o adicional de insalubridade. Digo por quê. A empresa, quando ela fornece o EPI, ela tem a obrigação de fiscalizar a utilização do EPI. Se o funcionário, em algum momento, deixou de utilizar por vontade própria o EPI e foi ao trabalho, continuou entrando na câmara fria, a empresa tem a obrigação de notificá-lo. A empresa tem a obrigação de adverter essa conduta que está errada. Se a empresa for conivente e não notificar, ela está permitindo que o funcionário adentre e labore, trabalhe na condição insalubre. E assim ela irá ser condenada ao pagamento de insalubridade caso haja um ajuizamento de ação, cobrando esse adicional salarial. Observe-se que os EPIs necessários genericamente para a utilização, para o trabalho na câmara fria é japona térmica, calça térmica, botas, luvas térmicas e touca térmica. Alguns peritos elencam alguns outros elementos que são parte para inibir o agente insalubre frio, mas em regra os mais comuns são esses já citados. Se for constatado que o funcionário utiliza todos os EPIs necessários a cada entrada na câmara fria, não há por que haver o pagamento de insalubridade. Por quê? Porque o agente insalubre está sanado, ele está controlado. O funcionário, o trabalhador, ele está protegido daquele agente insalubre, no caso da câmara fria, o agente insalubre frio. Se ele utiliza parcialmente esses EPIs, ele pode ser, a empresa pode ser condenada a pagar parcialmente o adicional de insalubridade, porque ela protegeu o funcionário apenas parcialmente. Se ele não utiliza nada de EPIs, nenhum EPI, e aí a empresa vai ter que pagar o adicional em grau máximo. Por quê? Porque não havia a proteção adequada para a utilização, para a exposição do funcionário à temperatura em câmaras frias. Observe-se ainda que existem dois tipos de câmara fria. Tem aquela que ela apenas refrigera alguns alimentos e tem a câmara fria que congela os alimentos a depender da necessidade. E isso também vai influenciar na hora da contabilização de qual vai ser o adicional aplicado àquela situação. Quem vai fazer essa contagem, essa verificação é um perito que vai ser, se for o caso do ajuizamento, vai ser apontado, indicado pela Justiça do Trabalho, e esse perito vai verificar em loco, no local do serviço, na câmara fria, qual era a temperatura, qual era a condição, quais são os detalhes daquele caso. A atuação do funcionário na câmara fria, ela não tem uma quantidade mínima ou máxima. Ela pode ser, ela deve ser, na verdade, intermitente. Até porque se o funcionário ficar dentro da câmara fria o tempo todo, com certeza ele vai contrair alguma doença proveniente da exposição permanente a um frio congelante. A normalidade é que essa exposição ela seja intermitente. Por quê? É comum que no frigorífico o açougueiro ele vá, atende o cliente, ele vai fazer a reposição da quantidade de produto que for necessário ao balcão.
E para isso ele adentra na câmara fria, vai buscar na câmara fria o produto que ele está procurando. Então isso leva um tempo. Quantas vezes por dia ele faz isso? Várias vezes. Não só o açougueiro, como também algumas espécies de garçons, alguns tipos de barman, bartender, e uma gama de outros funcionários, cozinheiros, muitos e muitos funcionários da indústria que são expostos de forma intermitente a câmaras frias. Quando ocorre essa exposição intermitente, como já dito, é obrigação do funcionário sempre, antes de adentrar na câmara fria, se vestir adequadamente com os EPIs fornecidos pela empresa. Esses EPIs podem ser coletivos? Não. Cada funcionário tem que ter o seu EPI. Eles são de uso individual, senão seriam equipamentos de proteção coletiva e eles é uma outra gama, uma outra classificação de equipamentos. Esses são individuais e como individuais devem ser utilizados. Então, se a empresa fornece um equipamento para todos os funcionários, não caracteriza fornecimento. Mas a empresa deve demonstrar que forneceu isso como? Através de ficha de recebimento, através de um recibo de EPIs. A empresa fornece os EPIs e pede para o funcionário assinar que recebeu EPIs. Se por acaso o funcionário não utilizou o EPI, a empresa vai lá e adverte o funcionário que não utilizou o EPI, que pode ser, inclusive, demitido se for uma reiteração dessa conduta, pode ser advertido, pode ser suspenso do seu trabalho. Podem haver várias consequências da não utilização a contragosto da empresa. A empresa está lá notificando, mas o funcionário não está utilizando. Então a empresa vai usar os meios adequados para fazer com que aquele funcionário perceba que ele está incorrendo em erro. Mas, espero ter ajudado. São muitos os assuntos a respeito de insalubridade, mas esse especialmente a gente apontou a questão da câmara fria na intermitência de sua atuação, de sua presença no dia a dia do trabalhador.